Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa Escola da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. É uma grande alegria para nós estarmos aqui juntos novamente para estudarmos a Palavra de Deus. Então, vai preparando aí já o seu material, prepara a sua Bíblia, deixa aí a Bíblia preparada, se você, tem a Bíblia à sua mão aí, ou através do seu celular, do tablet, mas vamos usar a Bíblia, a nossa ferramenta de trabalho, e vamos usar também aqui os nossos materiais, que são a Confissão de Fé de Westminster e também os catecismos maior e breve de Westminster. Nós estamos estudando os símbolos de fé. Lembra o que são símbolos de fé? São documentos que sintetizam as doutrinas básicas em que nós cremos. Então, nós temos a palavra de Deus como única regra de fé e prática, acima de todo e qualquer conceito humano, a palavra de Deus prevalece, mas existem alguns documentos que foram preparados, que foram fruto de oração, de estudo, e que nos auxiliam hoje com essa sistematização de um pensamento, de uma orientação doutrinária, e a gente sempre tem colocado que isso é importante para que se possa responder a quem quer que pergunte a razão da esperança que há em nós possamos ter essa base para dar a resposta adequada. Em que você crê? Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? O que é a salvação? Então, são esses pontos que nós temos estudado aqui, domingo após domingo, usando como referência os nossos símbolos de fé. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem aqui como documentos assinados como igreja, os símbolos de fé são a Confissão de Westminster e os seus catecismos, o maior e o breve catecismo. E a gente já fez uma introdução sobre esse tema, você já tem acompanhado aí há um bom tempo, nós temos falado sobre isso. Chegamos aqui ao capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster. Nós já falamos inicialmente no último encontro sobre a providência e hoje a gente vai dar sequência ao estudo da providência. É um tema muito importante. Eu quero te convidar a esse momento de oração, eu quero convidar você nesse momento a se colocar diante do Senhor. Quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, nós não queremos dar a Deus a nossa opinião, dizer o que nós achamos. Nós não nos aproximamos da palavra de Deus para dar a nossa interpretação. Isso é muito importante lembrar. Nós nos aproximamos da palavra de Deus para ouvir o que a boca de Deus disse, o que Deus quis trazer para nós como vontade revelada, e é claro, ele quis que essa vontade revelada fosse escrita. Então, a Bíblia é um livro divino e humano. Os escritores são humanos, mas a inspiração é divina, a palavra foi soprada, os homens foram impelidos a escreverem conforme a vontade de Deus e registraram a palavra de Deus. É isso que nós cremos e reconhecemos como a Bíblia, como a palavra de Deus, a voz de Deus, escrita, registrada para nossas vidas, para que, através das Escrituras, nós tenhamos uma orientação de vida segura, para que nós tenhamos uma vida plena com Deus, e eu queria que você guardasse isso com muito carinho e orasse dessa maneira comigo. Então, vamos orar, pedir a Deus a iluminação do Espírito Santo, que Deus nos dê clareza, que Deus nos dê sabedoria, entendimento, abra o nosso coração e a nossa mente para compreender as maravilhas da lei do Senhor. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de estarmos aqui juntos, Senhor, através do canal da Igreja das Américas, nesse momento da Escola da Palavra, em que nós temos a oportunidade de ouvir a Tua voz, estudar a Tua Palavra, Senhor, e crescer espiritualmente. Ó Deus, que as nossas perguntas sejam respondidas através da Tua Palavra, que as nossas questões, Senhor, sejam sanadas, nossas dúvidas sejam sanadas através da Tua Palavra, Pai. E nós nos colocamos agora submissos à orientação, à iluminação do Teu Espírito Santo. Sem Ti nós não podemos fazer nada, Senhor. Nós reconhecemos que a nossa mente é finita, que a nossa ignorância, Pai, que a nossa incapacidade de compreender os Teus mistérios, Senhor, a profundeza do Teu ser, ó Deus, para nós é impossível conhecer, mas o Senhor,
que se revelou através da palavra, deseja falar conosco nessa hora. E nós pedimos isso, Senhor, humildemente, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza, fale aos nossos corações e mentes e nos transforme através da tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém? Então, olha, quem está aqui acompanhando, dá o seu oi aí, dá o seu bom dia. Deixa eu ver quem já mandou mensagem aqui. Curte aí o vídeo, né? Se você está gostando. Ó, Keila Uzeda, né? Keila está aqui do lado, aqui no quarto, está ouvindo aqui, está acompanhando. Bom dia. Thalita Rodrigues, Andrezão, olha o Andrezão aí, André Miranda. Bom dia, meu irmão. Bom que você está aqui conosco. Você está aí presente, dá um alô para a gente aí, diz de onde você está falando, né? Eu sei que tem gente que participa aqui da Escola da Palavra, que está bem distante geograficamente, mas tem sido fiel, tem sido constante no acompanhamento aqui do estudo. Então, que Deus abençoe cada um, né? Que Deus seja conosco nessa jornada aí, que abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Se o Nando estiver acompanhando aí, queria que o Nando desse um oi aí para mim. O Nando Simões, Fernando, vai aparecer aí como treinando com o Nando, né? Dá um alô aí, Nando, que eu quero falar aqui, dar uma notícia especial aqui sobre o Fernando, tá? Aparece aí daqui a pouco. Então, meus irmãos, vocês que estão acompanhando, dá um alô, dá um like aí no vídeo e vamos ao tema. Vamos falar sobre a providência de Deus. Eu queria recapitular uma questão aqui importante, né? Nós estamos falando sobre símbolos de fé. Olha, a Ademar também está dando um bom dia aqui. Deus abençoe você também, Ademar. E a gente vai falar sobre providência. É o capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster. O que é importante relembrar? Importante relembrar, quando nós falamos sobre decretos de Deus, então, ao conversarmos sobre decretos lá no capítulo 3, nós vimos que os decretos de Deus são executados pelas obras da criação e da providência. E o próprio catecismo ele vai fazer essa pergunta: como são executados os decretos de Deus? E a resposta é: os decretos de Deus são executados pelas obras da criação e da providência. No capítulo 4, nós já estudamos sobre a criação. E agora, no capítulo 5, a gente fala sobre a providência. Está aqui o André, tá em recuperação aí. André, Deus abençoe, dê saúde a vocês aí, né? Renove as suas forças, recuperando aí da Covid. A Karine está dando um bom dia. Karine Santos lá de Sepitiba, Marchele dando um bom dia também. Então, todos sejam muito bem-vindos e vamos, né, juntos estudar. Então, eu falei que os decretos de Deus são executados através das obras da criação e da providência. Quando falamos anteriormente no capítulo 4, tratamos da criação e agora a gente trata da providência de Deus. Eu queria que você abrisse aí a confissão no capítulo 5. Nós já conversamos no encontro passado, primeira aula sobre a providência, nós já avançamos aí mais ou menos até o parágrafo 3. Então, vimos 3 parágrafos aí. Então, eu vou recapitular, reler aqui, para a gente voltar ao tema e aprofundar mais na questão. E aqui eu recomendo que a gente estude isso com muito cuidado, né, com muita calma, cautela, porque existem muitos conceitos errados hoje. Existem muitas opiniões erradas sobre Deus e sobre a sua providência. No encontro passado, se você lembra, nós falamos sobre a ideia do teísmo aberto. O que é o teísmo aberto? O teísmo aberto, ele não concorda com a ideia de providência à luz da Bíblia. Na verdade, o teísmo aberto, ele nega a obra da providência, ele nega a presciência de Deus, ele vai afirmar que Deus fica condicionado às ações livres dos homens. Ou seja, se na obra da providência Deus determina todas as ações dos homens, o teísmo aberto vai dizer que, na verdade, os homens é que condicionam aqui a Deus. Então, Deus seria, na verdade, um servo dos homens, Deus seria manipulado pelos homens, e tudo que Deus faz seria de acordo com aquilo que as ações dos homens determinam, ou seja, uma inversão. Eu até brinquei e usei a expressão. Aqui, o teísmo aberto, na verdade, é o rabo abanando o cachorro.
Não é o cachorro abanando o rabo, é o rabo que abana o cachorro. Por quê? Porque Deus fica condicionado às ações livres dos homens para planejar o futuro dos mesmos. Essa frase é do reverendo Heber Campos, comentando, falando sobre teísmo aberto. A doutrina da soberania de Deus sobre a história pessoal dos homens é rejeitada pelo chamado teísmo aberto. Né? 4 pontos aqui, segundo Franklin Ferreira. Opa, caiu aqui minha colinha. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Ao vivo é assim mesmo, né, gente? Então, aqui, né, tudo acontece. Caiu aqui meu papel, mas vamos lá. Franklin Ferreira coloca 4 pontos sobre o teísmo aberto. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo bem? Que mostram que o teísmo aberto é contrário à palavra de Deus. É uma criação. Na verdade, nada de novo se cria, né? As pessoas reeditam pensamentos antigos que voltam aí como ondas, né? Essas ondas se repetem, às vezes se apresentando com uma roupagem diferente, mas na verdade é a velha mentira satânica de tentar diminuir o Deus Todo-Poderoso, de tentar diminuir a glória de Deus, subtrair a glória de Deus. Tá? Então vamos lá. O teísmo aberto, que foi comentado no encontro passado, estou recapitulando para falar de outra questão agora na sequência, que é o deísmo, tá? Então, o teísmo aberto afirma que o conhecimento que Deus tem de todas as coisas não é estabelecido na eternidade. Então, o conhecimento que Deus tem de todas as coisas não é estabelecido na eternidade. É um dos pontos aí do teísmo aberto. Ou seja, Deus vai conhecendo as coisas de acordo com as ações humanas. Então, esse não é um Deus presciente, esse não é um Deus onisciente, esse não é um Deus que tem todo o poder de determinar que as coisas aconteçam conforme a sua vontade. Segundo ponto, a sua presciência não é exaustiva, porque ele se autolimita. Então, na visão do teísmo aberto, a presciência de Deus não é exaustiva, porque Deus se autolimita, ou seja, Deus se autolimita sujeitando-se às ações livres dos homens. Essa é a proposta do teísmo aberto. Terceiro, seu relacionamento providencial com o mundo não é meticuloso. Então, o teísmo aberto vai dizer que o relacionamento de Deus em relação ao mundo quanto à providência não é meticuloso. E nós vemos que a obra da providência, ela se refere tanto às coisas grandes quanto às coisas pequenas. E é claro que, e eu vou falar sobre isso mais à frente, o fim, o propósito da providência é a glória de Deus. Como tudo, na verdade, que gira em torno de Deus é para a sua glória. É tudo para seu louvor, para a sua glória. Então, a obra da providência também tem essa finalidade. Como consequência, o bem das criaturas. Então, o fim da providência não é o bem da criatura, é a glória de Deus. Mas como consequência dessa glória de Deus, há o bem da criatura, há o bem da criação, que é sustentada pela providência de Deus. E, por fim, o teísmo aberto diz que o futuro não está totalmente seguro. O futuro é uma astronave que não sabemos pilotar, né? Como diz aquela canção da Aquarela. O futuro não está totalmente seguro. Por quê? Porque Deus é limitado, porque Deus não determinou o que vai acontecer. Tudo pode acontecer. Então, meu amigo, você faz o seu destino. Então, você traça o seu destino. E as ações que você pratica é que vão condicionar o que Deus sabe, o que Deus faz. Então, isso inverte totalmente a ideia de um Deus soberano. E isso subverte totalmente o ensino bíblico acerca da onisciência, da providência, da ação de Deus em relação à criação e como ele governa e sustenta todas as coisas. Então, aqui o André está colocando uma questão sobre teísmo aberto. Não daria margem para o homem entender que precisa modernizar a Bíblia para o seu próprio benefício? Exatamente, André. Essa ideia, o teísmo aberto, ele propõe exatamente isso. É um deusinho limitado ao que o homem determina. Então, para o teísmo aberto, na verdade, você tira Deus do centro, Deus deixa de ser o centro, o governador de todas as coisas, né? O governo não existe, na verdade, o mundo vai por si mesmo, e a gente é que vai criando as situações, e Deus vai tendo que se adaptar. Por isso que é chamado teologia do processo, porque as coisas vão acontecendo nesse processo, e está tudo aberto. Então, assim, teísmo, porque não nega a existência de Deus, tá? Teísmo,
com teísmo, porque não nega a existência de Deus. Mas é aberto porque coloca todo o futuro em aberto, sem que haja esse governo, sem que haja essa soberania, esse poder, onipotência, onisciência, tudo que nós cremos como essência de Deus, como atributos de Deus, acaba sendo negado por essa lógica perversa do teísmo aberto. Tudo bem? Então, voltando, isso foi uma recapitulação que nós conversamos no encontro passado. Então, só para relembrar, retomar aí um pontinho que nós comentamos, tá bom? Então, deixa eu fazer aqui a leitura, de novo, do capítulo 5, parágrafo 1 aqui, que trata da providência. Diz assim o primeiro parágrafo do capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster. Pela muito sábia e santa providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua vontade, então, segundo, veja, a infalível presciência de Deus e o livre e imutável conselho da sua própria vontade. Então, aqui você tem como fundamento a presciência de Deus, ou seja, Deus conhece todas as coisas antes de elas existirem, delas acontecerem, e conhece de forma exaustiva, conhece nos mínimos detalhes, né? A palavra de Deus diz que Deus sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça. Deus conhece todos os nossos dias. O Salmo 139 ilustra, revela esse conhecimento, e o salmista diz: esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. O Senhor nos conheceu criaturas informes ainda, o Senhor escreveu todos os nossos dias no seu livro, tudo está definido conforme a vontade de Deus. Isso não é fatalismo. A gente vai ver aqui na sequência que tem outros elementos dentro dessa ação da providência de Deus. Isso não é fatalismo nem determinismo. Aí, cuidado com esse extremo, com esse exagero. Nós não cremos em fatalismo e em determinismo. Nós cremos na soberania de Deus. Nós cremos no poder de Deus que governa todas as coisas através da sua providência e preserva a vida, o universo, tudo conforme a sua providência. Então, de acordo pela sua muito sábia e santa providência, repetindo a leitura, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Então, atributos de Deus. Então, veja, Deus, para o louvor da sua glória, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. O que ele faz? São 4 verbos aí que você tem que marcar, 4 verbos. Ele sustenta. Então, o Deus que criou o universo, sustenta o universo. O Deus que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas. Segundo, dirige. Ele dirige, ele governa, ele vai orientar a vida, as ações, tudo o que acontece. Terceiro, ele dispõe e ele governa. O quarto verbo que eu até adiantei um pouquinho, ele governa. Então, 4 verbos: sustenta, dirige, dispõe e governa. O quê? Todas as suas criaturas. Todas as suas criaturas. Todas as ações delas. E todas as coisas, desde a maior até a menor. Então, veja, 4 verbos. Deus sustenta, dirige, dispõe, governa todas as suas criaturas, todas as suas ações, as ações das criaturas e todas as coisas, do grande até o mínimo, do maior, do macro, até o mínimo detalhe. Então, gente, o que é importante aqui? A nossa vida não está à deriva. O mundo não está à deriva. O mundo não está ao léu, né, como muitas vezes, né, os liberais eles vão afirmar. Liberais aqui estou falando no sentido mais amplo da palavra, né? Liberalismo econômico, liberalismo religioso. Então, para os liberais, a ideia, né, de que não há um governo de Deus, que as coisas fluem por si mesmas, né, a mão invisível, as coisas vão acontecendo pela ação do homem.
Então, na verdade, Deus é o centro, Deus governa, Deus reina, Deus dispõe, Deus sustenta todas as coisas. Então, essa é a ideia da providência. E aí eu leio com você o Catecismo Maior. Vamos entrar um pouquinho no Catecismo, que vai tratar desse ponto aqui na pergunta 18. Então, Catecismo Maior de Westminster, pergunta 18. Vamos lá comigo? Então, vamos lá. O que são as obras da providência de Deus? Então, fazendo paralelo agora, estudando através das perguntas do Catecismo. O que são as obras da providência de Deus? Resposta do Catecismo. As obras da providência de Deus são os seus muito santos, sábios e poderosos, governo e preservação de todas as suas criaturas, ordenando-as e a todas as suas ações para a sua própria glória. Veja, o que o Catecismo está respondendo aqui, perguntando e respondendo, foi extraído da confissão de fé. E aqui, é claro, de um sistema de questionário, perguntas e respostas, que nos ajudam a fixar mais a ideia, a compreender mais. Eu vou desdobrar algumas questões aqui dessa pergunta 18 do Catecismo Maior. Então, que são as obras da providência? Você tem aqui, olha, 3 expressões: santos, sábios e poderosos. Santos, sábios e poderosos. Santo significa separado, aquele que não tem pecado. Deus é santo. Deus é santo, santo, santo. Deus é santíssimo, nele não há pecado, nele não há dolo, nele não há injustiça. Deus é santo. Sábios, então, sábio também, a sabedoria de Deus, né? Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. É a expressão de Paulo lá em Romanos, no capítulo 11. E poderosos, né? Quem é como o nosso Deus? Agindo Deus, quem impedirá? A palavra lá do profeta Isaías: agindo eu, quem impedirá? É Deus que faz a luz e cria as trevas. É Deus que ordena todas as coisas. Então, de acordo com essas três características, santas, sábias e poderosas, Deus governa e preserva. Então, guarda essas 2 palavras: governo e preservação. Deus governa e preserva todas as suas criaturas, todas as suas ações, todas as suas obras, tudo isso para a glória do próprio Deus, para a sua própria glória. Então, essa é a resposta dada pelo Catecismo Maior de Westminster. Vamos aqui para algumas referências bíblicas. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 145, versículo 17. Vamos ler um pouquinho a Bíblia, vamos? Salmo 145, 17. Então, algumas referências aí relacionadas ao tema. Abre aí, vamos lá. Salmo 145, versículo 17. Consegue aí ler comigo? Então, leia aí comigo. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras, é o que nos informa o Salmo 145, no versículo 17. Aproveita que você está em Salmos aí, vai lá para o Salmo 104, versículo 24. Salmo 104, versículo 24, que diz assim: olha, que variedade, Senhor, nas tuas obras. Exclama o salmista: que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das suas riquezas. Então, veja, Deus ordena todas as criaturas e suas ações e todas as coisas para a sua própria glória. E aqui ele mostra que Deus fez com sabedoria todas as coisas e ele preserva todas as coisas. A providência de Deus é sábia, a providência de Deus é lastreada na sua sabedoria. Isso é maravilhoso, porque sabe qual é o problema da gente hoje? A gente quer se achar mais sábio do que Deus. A gente quer achar que sabe mais do que Deus. E a gente quer fazer as coisas de acordo com a nossa ideia. A gente quer decidir segundo o nosso conceito e segundo a nossa visão, que é limitadíssima. Mas nós precisamos entender a providência de Deus, os caminhos de Deus que são sábios. E muitas vezes, aparentemente, os caminhos de Deus nos desagradam. Muitas vezes,
aquilo que Deus deseja e quer realizar e vai realizar em nossas vidas, nos parece desagradável. Mas nós insistimos com a nossa dureza, né, com a nossa obstinação em ir contra a vontade de Deus, o que Deus tem determinado com sua sabedoria. Então, a providência de Deus é sábia. Confie na providência de Deus. Mas nossa confiança é uma confiança ativa. Nós confiamos de uma maneira ativa, não é uma confiança passiva. Eu vou ficar aqui parado porque a providência de Deus vai fazer todas as coisas. Não, muito pelo contrário. Nós agimos segundo o querer de Deus e nós confiamos que caminhamos segundo a sua própria providência, tá bom? Olha, só dar um oi aqui, olha, Selma Ramos, né? Odete está aqui também, dando um bom dia. Soraya, dizendo aqui que é verdade, amém, Soraya. Então, turma que está aqui acompanhando, uma bênção ter vocês aqui conosco. Vamos lá? Seguindo aqui, abra em Isaías 28, 29. Abra aí a sua Bíblia, Isaías 28, 29. Passou um pouquinho aí dos Salmos, você vai chegar em Isaías. Abra aí, vamos hoje fazer esse exercício aqui de confirmação através do texto bíblico. Isaías 28, 29, que diz assim: também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselhos, em conselho e grande em sabedoria. Então, nós colocamos aí que a providência de Deus é muito sábia. Está aí na resposta, né, do Catecismo Maior. A providência de Deus são seus muito sábios, santos e poderosos, governo e preservação de todas as suas criaturas, ordenando-as e todas as suas ações para a sua própria glória. Abra aí Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Pula lá para o Novo Testamento e vamos lá. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Achou aí? Lá no Novo Testamento. Vamos lá. Vamos fazer a leitura do texto aí de Hebreus. Hebreus 1, versículo 3. Diz assim, olha, ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser. Olha o que está escrito agora. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O texto se refere a Jesus Cristo. Aqui Hebreus começa dizendo que, havendo Deus falado de muitas formas aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou através do Filho. E aí ele diz que o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, a providência de Deus é poderosa. A providência de Deus, que se refere a governar e sustentar todas as suas criaturas, é uma obra poderosa de Deus. Vamos a Mateus, capítulo 10, versículo 29 a 31. Mateus 10, abra aí, Mateus 10, 29 a 31. Vamos lá? Chegando aí. A Leda Bonardi está dando um oi aqui também. Bom dia. Deus abençoe também. As eleições estão acontecendo hoje. Veja, hoje é o dia 15 de novembro, nós temos eleições. Com toda essa questão da pandemia, houve o adiamento das eleições. Mas, irmãos, isso é um bom exemplo, tá, Leda, que você está colocando aqui. Deus governa todas as coisas. Deus, claro que eu não quero politizar Deus aqui, tá, por favor. Não, a ideia não é politizar Deus, mas Deus governa todas as coisas. E nós, como cristãos, cremos no governo de Deus também nesse momento de escolha de representantes, de governo. Tudo isso faz parte, tudo isso está submetido também ao governo de Deus. Tá bom? Uma boa lembrança aí que você colocou. Mateus 10, 29 a 31. Vamos lá? Mateus 10, 29 a 31. Achei aqui. E diz assim, olha, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai.
E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Então, Jesus aqui falando para a nossa ansiedade. Jesus aqui falando para a nossa afobação. Nós somos pessoas afobadas, nós somos pessoas ansiosas, nós nos preocupamos com as questões, nós muitas vezes nos paralisamos, né, com pensamentos, com elucubrações quanto ao futuro. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa vida pertence a Deus, e a providência de Deus é que sustenta a nossa vida. E Jesus está falando aqui aos discípulos sobre essa questão da vida. Por quê? Porque aqueles homens daquele tempo, aquelas mulheres daquele tempo, são iguais a nós. É claro que eles tinham uma realidade, um contexto, mas a nossa vida, como seres humanos, repete as mesmas ansiedades, as mesmas dificuldades que eles também tinham no seu tempo. Então, nós somos seres ansiosos. Sabe por que nós somos ansiosos? Porque nós não confiamos na providência de Deus. Nós vivemos ansiosos, nós perdemos o sono, nós muitas vezes metemos os pés pelas mãos, porque nós não confiamos na sabedoria, na providência que é poderosa do Senhor e que, através dessa manifestação de providência, ele governa todas as criaturas. Até um passarinho ali, um pardal, que é um bicho comum, né, que é uma criatura comum, né, que está aí, vive aí na natureza. Ele não cai um pardal se não for autorizado por Deus. Então, quanto mais nós valemos, irmãos, nós valemos muito mais que pardais, nós valemos muito mais do que outras coisas, né? Nós somos filhos de Deus, e sendo filhos de Deus, devemos confiar plenamente na sua providência. Vamos para Gênesis 45, eu li esse texto na semana passada, eu citei esse texto na semana passada, vamos recordar Gênesis 45, versículos 7 e 8, que trata da história de José. Todo mundo aqui já estudou, já leu a história de José, história conhecida de todas, mas o ponto mais importante você encontra aqui quando José reconhece a providência de Deus. E ele diz assim, olha, Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Então, José reconhece, e essa fala de José para os seus irmãos é um testemunho da providência de Deus. Veja, Deus controla as ações de todas as suas criaturas. Deus controla todas as ações. Os irmãos de José intentaram fazer o mal contra ele. Você conhece a história. Por vingança, por inveja, por um sentimento mal no coração. Eles intentaram o mal contra o seu irmão. Mas tudo que aconteceu estava no controle, no governo, na operação sábia, santa e poderosa de Deus. Então, veja, Deus enviou José adiante. José sofreu muito. José foi injustiçado. José passou por maus pedaços, irmãos. Ele foi preso injustamente. A vida de José mostra que muitas vezes nós também, trazendo aqui para os nossos dias, para a nossa realidade como aplicação, muitas vezes você vai ser injustiçado. Muitas vezes vai parecer que você está andando para trás, que você está descendo, mas na verdade Deus está conduzindo a sua vida. Deus está conduzindo o seu caminho para a glória dele. É claro que quem sou eu e quem somos nós para nos comparar aqui com a história de José, com o homem José, que foi escolhido por Deus para esse grande livramento, para preservar a vida da sua família e para que a nação de Israel, através dessas 70 pessoas que desceram ao Egito, fosse
nascesse uma nação através desses patriarcas. Então, veja, são homens imperfeitos, são homens maus, que pensam que estão fazendo alguma coisa e estão fazendo com suas livres ações. Veja, o governo de Deus na providência, essa ação de Deus de governar todas as ações de todas as criaturas, conduzindo para a sua própria glória, não exclui a responsabilidade humana. Eu queria que você guardasse isso. Isso não exclui a responsabilidade humana. Os homens são plenamente responsáveis por seus atos, mas tudo isso está debaixo do governo de Deus. Nada foge ao controle, nada escapa aqui ao controle de Deus, tá bom? Aqui, olha, tem Tiago Júnior, tá dando um bom dia aqui pra gente. A Rosane tá dizendo aqui, olha, que é de Florianópolis, cunhada eterna da Glorinha, acompanhe todos os estudos e cultos, ser uma benção. Rosane, que benção você tá aqui com a gente também, né? Uma benção aqui acompanhamento de todos vocês aí do estudo, tá? E aí, voltando aqui para o nosso ponto, né? Romanos 11:36. Já falei sobre esse texto hoje, né? Lá de Paulo, quando ele exclama, né? Depois de ele fazer ali a abordagem acerca de eleição e reprovação, Romanos 11, Paulo exclama, né, sobre a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Ele diz assim no versículo 36 de Romanos capítulo 11. Ele diz assim, olha, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. É isso que a providência, é isso que a mão poderosa de Deus opera, a sua própria glória. Agora, o que nós podemos extrair, né, desses textos e dessa primeira pergunta e resposta aqui, a pergunta 18 do Catecismo Maior, né, que fala dessas obras da providência? Algumas considerações aqui que eu vou tirar de um comentário ao Catecismo Maior, tá? Então, qual é a relação de todas as coisas, qual é a relação que todas as coisas criadas têm com Deus? Então, qual é a relação que todas as coisas criadas têm com Deus? Todas as coisas dependem de Deus totalmente para que existam. Então, todas as coisas dependem totalmente de Deus para que elas existam. Nada do que foi criado jamais pode ser independente de Deus. Então, e esse é um mal do homem, né? Desde a queda, o homem entendeu que poderia viver sem Deus. O homem teve essa infeliz decisão de achar que poderia viver sem Deus. Quando o Gênesis relata que ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, a afirmação do homem era: eu não preciso mais de Deus, porque eu posso ter sozinho o conhecimento do bem e do mal, que é suficiente para governar minha própria vida. Então, nesse momento, e nós vamos falar mais à frente sobre a queda, mas é nesse momento que o homem decide viver sem Deus. E a gente hoje sofre, né, por conta do pecado original, a gente sofre até hoje as consequências desse pecado. Então, veja, o homem tem que entender, nós temos que entender que tudo que existe, todas as coisas criadas dependem totalmente de Deus para que existam. Tudo que foi criado depende de Deus. E nada do que foi criado jamais pode ser independente de Deus. Mesmo que as pessoas não reconheçam isso. Mesmo que as pessoas se achem donas do seu destino. Todos estão na dependência total de Deus. Então, eu vou abrir um pouquinho, já caminhando aqui para os nossos 10 minutos, né, final. A Selma está dizendo aqui que Paulo é um exemplo a seguirmos. É verdade. Paulo, na vida de Paulo, você vai ver como é que a providência de Deus, né, sempre está presente, operando. Ele reconhece isso. Muitas vezes, Paulo ele quer ir para um determinado lugar e o Espírito de Deus impede. Mas Deus conduz, Deus, na vida de Paulo, ele sabe, né, que a mão do Senhor conduz todas as coisas,
com essa providência maravilhosa, suas ações e todas as criaturas debaixo do governo de Deus. Paulo sabe disso. E ele na sua vida, nas suas viagens, nos seus trabalhos, ele entende isso. E muitas vezes, claro, ele planeja, e a gente não é erro planejar, você tem que planejar, né? O ano vai virar, né? Nós temos um calendário, ano que vem tem novidades, irmãos. Ano que vem tem coisas novas para nós fazermos, né? E você já tem que começar a colocar agora diante de Deus quais são os seus planos. A Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele vai conduzir o teu caminho. Agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Mas o teu coração vai estar alinhado com a vontade de Deus. É essa a questão. Então, nós planejamos, nós estabelecemos metas, nós colocamos diante do Senhor aquilo que nós desejamos fazer. E pedimos: Senhor, o Senhor é que vai dizer, de acordo com a sua vontade, o que vai ser feito. O Senhor é que vai conduzir, eu quero ir com o Senhor. Então, como foi até a mensagem da semana passada, o Rev JR colocou essa pergunta, né? Que as pessoas, como é que as pessoas respondem, né? Senhor, vai comigo? Se Deus vai comigo, é porque eu estou determinando o caminho. Agora, se eu digo: Senhor, eu quero ir com o Senhor, é porque Deus designa o caminho, e eu sigo o caminho de Deus. E o Salmo 18, né, ele diz assim: o caminho de Deus é perfeito. O salmista Davi, eu gosto muito do Salmo 18, ele diz muito, né, tem muito conteúdo ali interessante, muito conteúdo bom para a nossa vida, e tem uma hora que ele diz assim: o caminho de Deus é perfeito. E quem diz isso é um homem que estava sendo perseguido por Saul. Quem diz que o caminho de Deus é perfeito é um homem que foi desterrado, foi banido, fugiu, caminhou pelos desertos, pelas cavernas, já tendo sido ungido rei de Israel, ele teve que esperar um bom tempo para que pudesse ocupar o trono na hora de Deus, na vontade de Deus. Teve nas suas mãos Saul, poderia ter tirado a vida de Saul, mas ele entendeu, ele compreendeu que a vontade de Deus não poderia ser feita pelas suas próprias mãos. A justiça de Deus não seria exercida pelas suas próprias mãos, mas que Deus cumpriria no tempo certo o seu propósito e o colocaria naquele lugar que Deus escolheu para ele estar. Então, e Deus lembra isso a Davi a todo momento, falando assim: olha, você não lembra de onde eu tirei você? Eu tirei você de trás do rebanho, das ovelhas, e o coloquei como rei de Israel, não para você governar sozinho, mas que através da sua vida eu governe Israel. Então, Davi ele vai vivenciar essa experiência, né, de entender a providência, o governo, a ação de Deus em todas as coisas. Mas vamos lá. Para fechar aqui, já faltam aí, já faltam 2 minutos, então está na hora da gente concluir, né, irmãos? Tá bom por hoje, né? Então, terminamos aqui, eu vou fechar aqui, faltam 2 minutos aí para o nosso, para o encerramento aqui do nosso tempo, né, regulamentar. Eu quero parar aqui nesse ponto, dizendo para você que na providência de Deus, onde Ele governa e preserva todas as coisas, todas as criaturas e todas as suas ações. Veja, Deus faz tudo para a sua glória. Deus faz tudo para a sua glória. Eu sei que tem coisas que a gente não entende. Eu sei disso, eu também não entendo. Tem situações que a gente não vai compreender, e você vai ver que no decorrer do estudo aqui, tem muitos mistérios ainda a serem desvendados. Tem coisas que a gente não compreende. A gente não vai compreender nessa vida. Mas o fato é que a palavra de Deus afirma que Deus governa, que Deus preserva. E Ele preserva muito especialmente a minha vida e a sua vida, porque nós somos filhos de Deus. Então, Ele preserva muito especialmente a nossa existência, a nossa fé. Ele preserva a nossa fé, Ele preserva a nossa vida espiritual, a nossa vida como um todo, integralmente. Então, confie na providência do Senhor, confie nessa obra que é santa, sábia e poderosa de Deus. E é claro, diante dessa verdade, só nos resta nos submeter a essa vontade. Que Deus, assim, nos abençoe. Agora o Fernando entrou aqui, né? Aqui, olha, eu falei para ele entrar treinando com o Nando, tá aqui, ó. Bom dia, estamos esperando vocês aqui na igreja. Então, deixa eu dar uma boa notícia aqui para vocês, tá? O nosso Fernando, aqui, o Fernando Simões, foi aprovado
no vestibular do seminário da IPB, meus irmãos, que bênção. Mais um seminarista aqui na igreja. Fico muito feliz, Fernando, por você. Glória a Deus por sua vida, irmão. Glória a Deus, porque o Senhor está te separando, te chamando para o ministério. Então, Deus abençoe a tua vida. Marina está dando amém aqui. Selma também, né? Senhor, pelas tuas providências para conosco. Então, tá aí, eu estou dando testemunho aqui do Fernando e dando essa notícia para que vocês orem pelo Fernando, né? Que o nosso é diácono da igreja, é um homem de Deus e Deus, assim, né, deu esse presente. Semana passada eu falei do aniversário dele, né? Dei os parabéns aqui na aula. E aqui eu estou dando essa boa notícia que nós recebemos essa semana, saiu o resultado, ele passou no vestibular da IPB e em breve vai estar aí cursando o seminário Simonton aqui conosco, tá? E aproveitando também, vou dar um parabéns aí para a Thalita, tá? A Thalita, mãe do Fernando, nossa amiga também aqui de coração. Thalita, Deus abençoe a sua vida, parabéns pelo dia de hoje, Deus abençoe e continue renovando as bênçãos sobre a sua vida, né, nesse seu dia de aniversário, né, coincidindo aqui com o nosso encontro da Escola da Palavra, tá bom, meu irmão? Fortes emoções, né, porque é Deus que faz todas essas coisas. Então, até o nosso próximo encontro da Escola da Palavra, a gente vai continuar falando sobre a providência de Deus, que Deus abençoe a sua vida. Irmãos, daqui a pouco, daqui a 30 minutos, tá? São 10h01 agora, 10h30 a gente começa o culto na Igreja das Américas, tá bom? E eu vou correr para a igreja agora, para a gente poder celebrar lá presencialmente, quem estiver presente vai ser uma bênção, você que vai acompanhar aqui e vai cultuar a Deus através do canal do YouTube, do Facebook, vai ser uma bênção também, e coloque no seu coração essa disposição de servir a Deus com alegria, onde quer que você se encontre, né, cultue a Deus, celebre ao Senhor, a palavra de Deus é verdade, ela fala para a gente hoje, e ela vem ao nosso coração nessa manhã, nesse dia, para nos edificar. Então, grandes expectativas nós temos, porque Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida hoje. Amém? Deus abençoe a sua vida. Daqui a pouco a gente se encontra lá no culto. A Thalita está agradecendo aqui. Tá, Thalita? Deus te abençoe, abençoe você, Tiago e Fernando, família que a gente ama muito, tá? Deus esteja com cada um aqui, cada irmão aqui, olha, que participou, Marina, dando parabéns para o Fernando aqui, várias, né, manifestações, a Selma aqui, amém, Senhor, pelas tuas providências para conosco, então, várias pessoas participando aqui, olha, muito bom vocês estarem aqui conosco, é uma bênção estudar com vocês, irmãos, tá? Até o próximo encontro, até a próxima Escola da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Tchau!